Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, que todos os domingos trata de vários assuntos como aposentadoria, direitos do trabalhador, do INSS, funcionalismo público, entre outros. Você sabe, né? Esse mês de janeiro de 2017, a gente está fazendo a retrospectiva, olhando para trás, vendo os fatos mais marcantes do ano que há pouco acabou, né? E hoje, no programa desse domingo, do 8 de janeiro de 2017, estão conosco o consultor em Direito Tributário, doutor Marcelo Monticelli, em nome de Monticelli Pessoa Advogados, e a especialista em Direitos do Funcionalismo Público, a doutora Nádia Silva, representando o escritório Dalfole Silva Advogados. Bom, quando a gente fala em tributos, né, quando a gente fala em impostos, né, os contribuintes eles já se mexem na cadeira. Eles querem saber quanto que vão gastar, como que está sendo feita a tributação. E nada melhor do que o nosso especialista, Dr. Marcelo Monticelli, para trazer esses números, falar do que foi arrecadado em 2016 e como que é o planejamento, quais são as previsões para 2017. Antes de mais nada, fazer uma saudação especial, né? Primeira vez aqui no Boca no Trombone em 2017, então feliz ano novo, com muita saúde para você, para a família Monticelli, Pessoa Advogados e também para todo o pessoal da Ativo Contabilidade, doutor Marcelo. Feliz ano novo, um bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia, doutora Nádia, os telespectadores. Um feliz 2017 para todos nós. Quando a gente fala em tributos, né, a gente falava até antes de iniciar o programa aqui, doutor Marcelo, o que foi arrecadado no ano de 2016? Muito bem, Paulo André. A nossa arrecadação bateu quase na casa dos 2 trilhões. Não é nada pouco, é um número especial. Se fosse isso trabalhado na iniciativa privada, eu tenho certeza que a destinação seria outra e seria bem melhor. Nós estamos diante de um colapso do sistema. Sim. A gestão pública, ela perdeu a condição de gerir com eficácia. Todos os projetos com agendas ocultas não funcionam mais. O trabalhador e o empresário, unidos, conseguem levar esse país para frente. Os errados aqui não somos nós, trabalhadores nem empresários. Os trabalhadores hoje que arrecadaram junto, porque pagam, e empresários que pagam quando recebem e quando fazem as suas compras. A tua carga tributária hoje, meu amigo, é em torno de 40%, dito por eles. Mas eu digo para vocês, a nossa carga tributária é mais de 80%. Pode fazer a conta. Ou você recebe um desconto na folha, e você não tem como se escapar disso. Sim. Quando você vai comprar erva para o mate, o combustível para o Fuca lá para dar aquela voltinha no fim de semana, pois é, vai recolher tributo também. Assim sendo, o Estado tem força de arrecadação. A reclamação deles é que a arrecadação caiu. De fato, não poderia ser diferente. A ausência de incentivo ao empreendedorismo no país. O Sebrae, que diz que tanto faz, mas não demonstra muito o que faz, não mostra os números, e se mostra, será que são os reais? E a União, Estado e Município, o que é que está faltando? Falta eficiência e eficácia, Paulo André. E quando o doutor fala sobre a diminuição na arrecadação, uma consequência óbvia disso é que temos 12 milhões de desempregados na rua. Isso também é um reflexo, isso vai fazer com que tenhamos menos dinheiro no caixa. Mas a grande questão é que o doutor começa a versar é justamente a má gestão. Sim, e isso não faz... O desempregado, ele é uma massa que não promove o movimento financeiro no país. Então, o gestor público, ele deve estar preocupado com o quê? Preciso incentivar o empreendedorismo, o empresário bem intencionado, motivado a arrecadar mais e, claro, recolher tributos, isso é uma obrigação nossa, de todos nós, e motivar o trabalhador a buscar a sua colocação no ambiente do país. Ou seja, se você é um funcionário público, seja o melhor funcionário público. Se você é da iniciativa privada, seja o melhor da iniciativa privada, porque o país precisa disso. E se você é escolhido como gestor público, preste atenção bem no que eu estou te dizendo, é o reclame da população. Você precisa fazer mais. Porque não adianta você vir aqui à televisão e dizer assim, olha, nós estamos com dificuldade de arrecadação, há um problema na saúde, há um problema geral, nós queremos a solução. E existem excelentes consultores preparados que podem ajudar. Paulo André, veja que em outros países Sim. há uma preocupação com estatística, com marketing, com endomarketing, com o trabalhador, a felicidade do trabalhador tem que ser vista. Aquele trabalhador que trabalha contigo há 10 anos, ele precisa evoluir também.
Pagar só o salário, arrecadar o fundo de garantia, INSS, isso é obrigação. Mas a empresa foi sobrecarregada, Paulo André, com uma demanda que é do Estado. Porque você precisa hoje ser patrão, pai, amigo, conselheiro, e o trabalhador precisa ser um guerreiro para sustentar a empresa que tanto sofre com a arrecadação. Veja que o número de horas para cumprir obrigações acessórias, burocracia, que não leva a nada, Paulo André, aumentou em 2 vezes no nosso país. São mais de 3.000 horas em média para cumprir obrigações acessórias. Os contadores e os empresários estão sucumbindo em estresse e a saúde acabando por conta disso. E aquele número, doutor Marcelo, que sempre se veicula na mídia, em torno de 4 a 5 meses de trabalho para cada um de nós, contribuintes, para que se pague, né, que se quite toda a tributação para a União, para os estados e municípios, esse número ele continua sendo real ou a curva ela é ascendente? Continua sendo real e a curva aumenta. O gráfico é assim, para cima. Por qual motivo, André? A massa de arrecadação, a base, perdão, de arrecadação é deste tamanho. E a carga tributária vai sair da tela. Ela é muito grande. O que se busca hoje? Um raciocínio entre os profissionais da área tributária. Sim. A base tem que aumentar e a carga tem que diminuir. Quando se iniciou a ideia, hoje tem um combate à CPMF, doutora Nádia e tudo mais, mas quando o professor Marcos Sintra sugeriu a criação do IPMF, não era nem CPMF, a ideia dele era acabar com todos os tributos certo. E ficar tão somente um. Imposto único. Um imposto único. Isso teve um combate muito grande, porque sim, simplificaria uma série de operações. Obrigações acessórias para quê? Fiscalização para quê? Por quê? Uma vez que você tem no seu lançamento a débito em conta corrente, seria 2,9%, isso triplicaria a arrecadação do país. Triplicaria. Isso não sou eu que estou dizendo. Os números da Fundação Getúlio Vargas mostravam isso. Mas, mais uma vez, a agenda oculta invade a votação. E aí aquilo que era bom, que era uma boa iniciativa, pelo menos uma iniciativa diferente. Sim. E eu acho que nós estamos todos abertos a algo diferente, porque aumentar a carga tributária, Paulo André, nós estamos falando 18%, o aumento de 1% na carga de ICMS não aumentou nada. Porque você sabe que existe uma evasão. Você sabe que a fiscalização que é deficitária, não pelos profissionais. A fiscalização do Estado é um exemplo, um parabéns aos profissionais da Secretaria da Fazenda, porque eles fazem milagre com o que tem na mão. O governo que não dá incentivo. Exatamente. Né? O governo não coloca mais servidores, o governo não coloca recursos, né, para que esses profissionais que lá estão consigam desenvolver bem o seu trabalho. Então, a questão volta para o problema da má gestão. Sempre, Paulo André. E aí, tá, mas e qual é a solução, então? Você vem aqui na TV, fala que isso é problema, todos nós sabemos. Qual é a solução? A solução é simples, é diminuir a alíquota e aumentar a base. Como se faz isso, Paulo André? Também é simples. Se tem controle hoje de tudo. Você veja que desde 1970, nos Estados Unidos, uma loja de grande porte, de escala de venda grande, sabe se uma mulher vai ficar grávida antes que ela saiba que está grávida. É só buscar nos livros, é verdade. Então, nós temos números para trabalhar, Paulo André. E nós podemos transformar hoje uma arrecadação pesada, que dificulta o investimento em pesquisa, em desenvolvimento. Aí vai vir sempre o demagogo, vai dizer, mas Marcelo, existe aí um regime especial para as empresas que querem investir em conhecimento. Não funciona, Paulo André, porque a burocracia é muito grande. Sim. E o empresário ele está sedento por apoio. E ele tem como dar mais. E, doutor Marcelo, essa base contributiva, para o telespectador, né, compreender bem, essa base contributiva, qual seria o ideal? Como que seria a formação dela? Quem é que está fora? Quem é que deveria entrar? Como que seria o melhor funcionamento? Olha, você vai concordar comigo que a arrecadação hoje ela se dá pela sua receita, pelo que você recebe e pelo consumo, pelo que você compra. Então, de maneira bem simples, se precisa eleger um canal. Um canal. Ou é a receita ou é o consumo. Um deles tem que diminuir. Porque hoje, aumentar o consumo, veja, a carne, 58% é imposto. Sim. Você entende? O veículo, quando o Estado concede um benefício fiscal para a empresa, reduz a base de cálculo, ele está reduzindo para nós. Porque como é um imposto indireto, ele vai diminuir no preço do veículo, por exemplo.
Então, o que nós devemos buscar? Um equilíbrio. E qual é o equilíbrio? Uma base reduzida. Todos devem arrecadar, todos devem contribuir, mas com pouco. Porque assim o peso, o impacto no empresário, no trabalhador, ele é menor. Veja que os investimentos poderiam ser muito maiores, o giro, o fluxo de recursos seria muito maior. A questão é que existe uma hipocrisia e gente que está alocada em lugares errados para gerir coisas certas. E o reflexo no cofre do Estado no sentido lato, seria muito maior, sem dúvida. Né? Com certeza, Paulo André. E identifica que hoje nós temos uma carga com mais de 92 tributos, Sim. mais de 92 siglas, EITCD, EITBI. Veja, então você deve se preparar para isso. E como é que nós devemos preparar? Cobrando dos nossos gestores. Exato. Você deve, assim, incentivar o encontro com os gestores, com o teu deputado, com o teu vereador, com o teu prefeito. E olha que a base, a ideia inicial hoje, rapidamente, Paulo André, era que a arrecadação hoje vai toda para a União, e a União divide. Certo ou errado? Do meu ponto de vista, humilde, errado. E 2,9%, 1% para a União, 1% para o Estado, 0,9% para o município. Pronto. Resolvido. Está resolvido. Lançou a débito, saiu da conta, já distribui, todo mundo feliz e contente. Não tem mais dívida, acabou a dívida. Então, o que se busca hoje é isso. As empresas não têm mais tempo para buscar uma outra alternativa e para solucionar agora, Paulo André, uma moratória. O que eu te devo, daqui 5 anos nós vamos conversar. E o que tu me deve, daqui 5 anos nós conversamos. Vamos começar agora um plano de mudança. Mudança tributária, mudança previdenciária, muitas alternativas existem. Por reflexo ser imediato, né? Imediato. Senão fica postergando novamente. Né? Perfeitamente. Bom, está conosco também, vamos falar mais com o Dr. Marcelo Monticelli, mais sobre tributos aqui no Boca no Trombone de hoje. Mas está conosco também para a gente conversar sobre os direitos dos servidores públicos. Olha, esse 2016 que acabou foi duro. Com você servidor público que está nos assistindo. Doutora Nádia Silva, do escritório especializado em direitos dos servidores públicos, da Alfolha Silva Advogados, teve muito trabalho durante esse ano, né, doutora Nádia? Muito. Obrigado por estar com a gente nesse 8 de janeiro de 2017. Uma saudação, né? Um feliz ano novo para você e toda a família da Alfolha Silva. Como é que a gente pode contar um pouquinho da história no campo jurídico, ali, jurisdicional, para os servidores públicos no ano que passou? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia a todos, um feliz ano novo a todos, né, que nos assistem. Foi muito triste esse ano que passou, esse ano de 2016, porque, fazendo um gancho no que o colega disse, diminuiu a arrecadação, diminuiu o salário, a má gestão refletiu incisivamente no servidor público, no salário do servidor público, que deixou de comprar, passou um Natal apertado, passou um Ano Novo apertado e que começa 2017 apertado pela falta do 13º. Né? E como a doutora falava antes da gente iniciar, né, doutora Nádia, algo recorrente que acabou acontecendo para o servidor público estadual foi o parcelamento de salários. Sim, o parcelamento de salário, que já vem um ano aí parcelando, com parcelas de R$250, teve meses que a parcela foi R$250. Muitas vezes as famílias inteiras, o marido e a mulher são professores, são brigadianos, né, e não conseguem honrar com os pagamentos, né? E acabam virando bola de neve, terminou o ano com a bola de neve e vai começar o ano de 2017 com uma bola de neve aí já para pagar, né? E o nosso judiciário, infelizmente, entende Sim. que não deve ser parcelado, entende que o governo agiu errado. Pois é, esse é um ponto, né? Várias e várias associações, entidades sindicais acabaram ajuizando demandas e tiveram a procedência no pedido. Né? Mas a partir daí, como que foi? Como que se desenrolou a execução daquela sentença de procedência lá no conhecimento? Conhecimento positivo e a execução, doutora Nádia? Mérito ok. Não deve ser parcelado, porém não houve cumprimento. O judiciário não impôs o cumprimento. Não teve multa, não teve arresto nas contas, e a não teve nada. para isso? Que o Estado está quebrado. Sim. Ou seja, o servidor ganhou, mas não levou. No nosso jargão jurídico, ganhou, mas não levou. E não vai conseguir levar, infelizmente, em que pese várias denúncias em mandatos de segurança, em ações ordinárias, denúncias de descumprimento da Sim. ordem, o Judiciário não
faz com que o Estado cumpra a decisão. Uma outra tentativa dos advogados que trabalham especificamente nessa área de defesa dos direitos dos servidores públicos, foram ações de indenização, né, de dano moral e material em razão desse atraso, né, desse parcelamento contínuo, descumprimento do artigo 35 da Constituição Estadual. Essas demandas ainda estão em análise, não temos ainda um uníssono entendimento do Tribunal de Justiça, é mais ou menos por aí? Das entidades que nós impetramos mandado de segurança e tudo, nós temos mérito já, né? Em ações individualizadas de servidores, nós temos liminares, nós temos, né, proibindo esse tipo de coisa. Ainda não temos o mérito. Sim. Né? Mas nem em liminar não conseguimos, mesmo com denúncia, fazer cumprir. Ainda aguardando, né, que o Poder Judiciário seja sensível a essa questão. Bom, vamos daqui a pouquinho mais conversar ainda com a doutora Nádia Silva, do escritório da Alfolha e Silva Advogados, para projetar, né, o 2017, o que vem pela frente, como que o servidor público tem que se organizar, como que ele tem que encarar esses 12 meses que estão iniciando. Bom, pequeno intervalo, já a gente retorna com mais informações e a participação dos nossos convidados. Hoje estamos aqui com o Dr. Marcelo Monticelli, em nome de Monticelli Pessoa Advogados Associados e da Ativo Contabilidade, e da doutora Nádia Silva, em nome de Dalfolha e Silva Advogados, aqui no Boca, no seu ano 28, sempre ao lado dos trabalhadores e dos servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27, muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone. Nesse programa especial a gente faz uma retrospectiva, rememora os fatos marcantes aí na área tributária e dos servidores públicos, aqui com o doutor Marcelo Monticelli, ele que é nosso consultor na área tributária, em nome de Monticelli Pessoa Advogados, e com a doutora Nádia Silva, em nome de Dalfolha e Silva Advogados, ela falando, né, sobre a sua especialidade, os direitos do servidor público. Bom, doutor Marcelo Monticelli, falamos bastante aí sobre a questão do que foi arrecadado, quais são as alternativas, como que o governo poderia gerir melhor esses valores. Mas em 2016 ainda tivemos alguns fatos que foram marcantes na área tributária, né? Tivemos uma ampliação da base do Simples. Verdade, Paulo André. O Simples Nacional ele recebeu novas atividades, entre eles a produtora artesanal de cerveja, hoje pode ser do Simples, isso muito nos agrada, eu imagino. E Paulo André, também o parcelamento em 120 vezes para os optantes do Simples, agora no final de 2016. E nós iniciamos o ano agora, lembrando que você tem até 31 de janeiro deste mês para se regularizar, formalizar e optar pelo Simples Nacional. Mas é muito importante lembrar aos empresários, e depois eu falo para a pessoa física, dos regimes de apuração do tributo, que hoje são o lucro real, presumido, simples e o arbitrado. Quais são as diferenças, doutor Marcelo? Muito boa pergunta, Paulo André. No lucro real, ele já diz, a carga se dá pelo lucro, pela existência do lucro. No lucro presumido, presume-se que a empresa teve um lucro. Desimporta se foi 100% ou se foi 200%. Existe uma base específica. Está em torno lá de 13%, 18%, vai uma média. No Simples Nacional, existem anexos que dão linhas de índices de aplicação, dependendo do teu faturamento. Todos eles são bons, não existe um melhor que o outro, um pior que o outro. Não existe um manual fixo também, Paulo André. Ele precisa analisar caso a caso. E na pessoa física, nós não conseguimos fugir do 27,5%. Ora, doutora Nádia, impressionante. Um país que precisa fomentar a educação, que desrespeita o trabalhador, o professor, o policial, a área de saúde. Você só consegue abater um pedacinho do valor investido em educação. Muito pouco. Então, dentro de um contexto desse, você, pessoa física, você aposentado, você que tem aluguéis, você funcionário público, como resolver essa situação? Procure um contador e um advogado que possa analisar o teu caso. Eu posso contar algum caso que nós tratamos.
pessoas físicas de famílias grandes que têm um patrimônio no CPF e organizam, planejam isso, já a sucessão, para organizar como é que o filho vai entrar na empresa, quando é que a minha filha vai ter acesso à casa, àquele apartamento. Organiza isso. Isso é legal, é lícito, a Constituição permite isso. Ninguém aqui é obrigado a nada, desde que faça certo dentro da lei. E isso reduz a tua carga. O funcionário público, que aposentado, que trabalhou uma vida para constituir patrimônio, veja, na sua ausência, na passagem para o novo plano, os filhos vão ter que pagar mais o ITCD, novamente para adquirir o que já é seu praticamente, pelo que o pai, a mãe trabalhou. Então, um planejamento sucessório ajuda muito, procura apoio para identificar isso. E voltando, Paulo André, a essa questão do Dr. Ned falando muito bem aqui no intervalo, sobre a questão da visão que nós temos hoje de categorias. Se busca eleger um culpado. O culpado é o governo, o culpado é o trabalhador, o culpado é o funcionário público, é o advogado que inventa moda, sempre inventando moda. Será que é mesmo isso? Será que o culpado somos nós? Ou que o sistema que chegou nesse colapso foi porque não se mediu, não se aplicou o chamado PDCA, método cartesiano. É se olhar no espelho e dizer assim, olha, se eu fui mal, a culpa é minha. Não é do Paulo, não é da doutora Nádia, e não é do governo. E desimporta o governo aqui. Quando nós falamos em erro de gestão, apartidário. O número, vamos para a última linha do balanço do Estado. Positivo ou negativo? Da União, positivo ou negativo? Município. Ora, se eu fosse o gestor, infelizmente, e nada contra os gestores que hoje estão ou que virão, mas você precisa olhar um número, porque se você fosse dono de uma empresa, você não se sustentaria. É essa a visão que o gestor tem que ter. A Band aqui, ela paga os tributos, ela precisa pagar a folha de pagamento e vire-se. A Band tem que, a tua empresa, a tua padaria, o teu mercado, a tua indústria, o teu serviço, é isso. O Estado precisa ter essa visão. Veja que na China e no Oriente, o Estado organizado, veja, nós temos um preconceito, vamos dizer assim, né? Mas a China, algumas prefeituras são sócias de indústrias automobilísticas para obter renda e pagar o funcionalismo. Sim. Então, Paulo André, nós temos que dar os parabéns ao funcionário, à grande maioria dos funcionários públicos, aos trabalhadores, aos empresários, que são verdadeiros heróis, e pedir que o gestor faça como ele faz na campanha eleitoral, que ele busque continuar conversando conosco, mas não por intermédio de conselheiros que às vezes têm outros interesses. Precisa que ele veja, porque eu acredito que o prefeito anda pela rua e vê o pessoal sofrendo, dormindo na rua. Entenda a realidade, né? Entenda a realidade, André. Que visite a indústria. Né? Claro, passa num buraco na rua. Exato, E todos somos ali usufrutuários, né? Do município e dos serviços públicos que tem que estar à nossa disposição. E é como a gente falou lá no início, gente. Olha só o dado que o doutor Marcelo trouxe nesse programa. Em 2016, mais de 2 trilhões, é isso? Exatamente. Mais 2 trilhões em tributos, no geral, no Brasil, foram arrecadados. E aonde foi o investimento? Onde é que está a saúde, a educação, a segurança? Nada disso a gente tem. Nada disso a gente tem. E, Paulo André, contribuindo, hoje, para evitar a sonegação, existe o Sistema Público de Escrituração Digital, que hoje, assim, ele criou um contexto de enlouquecer os contadores. Essa é a palavra, perdão a palavra, mas essa é a verdade. A saúde do contador hoje está prejudicada, porque a busca de combater a sonegação com meios de cruzar as informações, e parabéns para quem geriu, é ineficaz. E explico. Porque não adianta nós combatermos a doença se nós não sabemos a causa. E a causa é a indignação, Paulo André. Porque no IRBS, que é o índice que mede o que volta para nós, contribuintes, o Brasil está em último lugar entre os 30 países. Veja só. E não é de agora, Paulo André. Se você buscar de 2011 para cá, continue em último lugar. Ora, se eu sou o gestor, chama aqui os meus conselheiros do rei, vem cá, o que a gente vai fazer para mudar isso? Porque eu não vou sair do governo com essa mácula de incompetente na gestão. Por favor, Queria né? ficar com vergonha, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida veja, seria o sentimento. Né? E como é no interior as coisas, né, Paulo André? No interior as coisas funcionam diferente. Aqui na capital nós perdemos um pouco desse enraizamento. Lá, você encontra o governo, encontra o seu gestor, lá na padaria comprando o pãozinho do meio-dia, da manhã, e você já discute com ele. E nós precisamos trazer isso de volta. Tem solução.
Basta querer, Paulo. Tem que ter vontade, né, doutor Marcelo? Vontade. Vontade. Bom, queria uma projeção da doutora Nádia Silva para os imbróglios, o que tem pela frente para o ano de 2017. Servidores públicos que durante esse ano que passou, a gente já referiu a questão do parcelamento, né, doutora Nádia? Mas também tiveram outros contratempos, outros problemas. O 2016 realmente foi muito duro. Para 2017 a gente espera um ambiente desse porte, desse quilate também para o servidor público estadual? Olha, Solano, é bem difícil de te dizer isso aí, porque acabamos ficando na mão do judiciário. Sim. Né? Porque no momento nós tivemos que judicializar tudo. Administrativamente não foi possível que os gestores cumprissem, né? Assim Claro. como o doutor vinha falando, se gerisse como uma empresa privada, a Justiça do Trabalho proíbe veementemente atraso de salário. A empresa é multada, a empresa é fiscalizada, funciona, né? Lá funciona. E para o servidor público, não. Entendeu? O salário do servidor público pode ser parcelado, tranquilo, ainda com aval do judiciário. Né? Isso aí é muito desgastante, é muito triste isso aí. É uma realidade muito triste, porque o servidor trabalha precariamente. O brigadiano tem um colete à prova de bala que a gente não sabe se é a prova de bala mesmo. Os hospitais, os médicos dormem num repouso, infelizmente, os técnicos, os enfermeiros, não tem papel para imprimir, não tem luva, não tem... Então, assim, eles fazem daquilo ali a vida deles e eles compram com o dinheiro deles. Muitos ajudam com dinheiro próprio. Os alunos numa escola do estado juntando cesta básica para os professores. Isso é muito triste, né? E a vítima do mundo é o governo, né? O servidor... É o vilão. É o vilão. Aonde já se viu isso? O servidor ser o vilão. O que faz a máquina girar ser o vilão da história. E ainda no final do ano, o governo propôs, né, a extinção de uma série de fundações. E só para lembrar, gente, as fundações que não representavam nem 1%. Nenhum. O somatório de tudo que era gasto com aquelas fundações no Estado não representava 1%. Uma empresa grande, quando demite muitos funcionários, fábricas aqui que a gente viu na Serra, o Ministério Público do Trabalho interviu. Não é assim. Não demite 2.000 pessoas da noite para o dia. Tem que ter responsabilidade, Tem que ter responsabilidade. Né? Frigoríficos manda embora? Não, volta. A rescisão vai ser feita de acordo com... Né? E tudo isso planejado. Agora o serviço público não. Pode mandar embora 2.000 pessoas que já estão recebendo o salário parcelado e aí vai para a rua agora, sem direito a nada. A fala da doutora Nádia, do doutor Marcelo, no mesmo sentido. São sempre, dois pesos e duas medidas, infelizmente. Agradecer à doutora Nádia Silva, em nome do escritório da Alfolli Silva Advogados, e ao doutor Marcelo Monticelli, em nome de Monticelli Pessoa Advogados, esse nosso programa especial, essa nossa retrospectiva na área tributária e dos direitos dos servidores públicos. Até uma próxima, em 2017, vamos estar juntos várias vezes aqui no Boca no Trombone. Ponto final é mais um Boca. Mais uma vez, obrigado a você pela sua audiência. Siga participando durante a semana, enviando as suas mensagens para o nosso celular, para você conferir a reprise do programa, ficar por dentro também do nosso material que vai ao ar lá na Rádio Bandeirantes. Acesse a nossa página no Facebook e o nosso portal na internet. Domingo que vem a gente volta das 7h30 às 8 horas da manhã com muita consultoria, informações sobre funcionalismo, aposentadoria, segurança e os assuntos tradicionais que você sabe que a gente traz aqui no Boca, no seu ano 28, sempre ao lado dos trabalhadores e dos servidores públicos.